Boa noite a todos. O tema que nós vamos abordar hoje é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec denomina como a moral estranha. Então vamos falar um pouquinho para aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa espírita e que não têm familiaridade, também as pessoas que estão nos ouvindo pela internet. Quando surge o Espiritismo ele desabrocha numa sociedade que tem uma cultura judaico-cristã. Então, as manifestações que são muito bem mostradas no filme Kardec, Allan Kardec, aquelas manifestações de mesas que giram, que dão batidas, com o pé da mesa, sem nenhuma causa aparente, explicando para aquelas pessoas que estão reunidas na sua volta determinados conceitos. Depois passa-se para um cestinho de vime com um lápis amarrado, onde as pessoas colocam as pontas dos dedos no cesto. Imaginem, 4 mãos, 6 mãos num cestinho, nas bordas, e esse lápis começa a escrever páginas e páginas. Posteriormente, o processo vai evoluindo até que quem escreve é a própria pessoa. Então já não tem mais o ditado da mesa, chamado tiptologia, que são as batidas, e era muito cansativo, uma batida letra A, 2 batidas letra B. Então vocês imaginem para o cara falar inconstitucionalissimamente quanto tempo a mesa demorava. Era uma coisa que não tinha fim. E há mesmo problema em relação à cesta de vime. Quando começa a psicografia, esse processo do espírito, vou falar em termos fáceis de entender, utilizar a mão do médium, porque tecnicamente não é bem a mão, eles usam o sistema nervoso do médium, mas a mão está ali escrevendo, impulsionada pela ideia dos espíritos. E naquela época, a psicografia, ou seja, escrever pela mente, psico, alma, mente, grafia, escrita, ela era importante porque não havia nenhuma forma de você gravar o som. Então não havia fonógrafo, não havia gravador. Então as pessoas, por exemplo, quando elas queriam aprender uma música, elas tinham que saber partitura. Vamos imaginar Chopin. Chopin lançou uma nova música. As pessoas só conheceriam esta música em outras cidades quando chegava a partitura da nova música que ele criou. Porque não tinha LP, CD, Spotify, não tinha nada disso. Da mesma forma, nas pesquisas feitas com os espíritos, a chamada psicofonia, o médium, ele deixa a garganta dele, as cordas vocais, à disposição dos espíritos, não ajudava muito para pesquisar, porque aquilo que se falava dependia da memória de quem ouvia. Por isso que quando as pessoas estudam o livro dos médiuns, elas estranham quando Kardec destaca muito a psicografia. Porque na psicografia você pode ter uma documentação. Na psicofonia não tinha como. Então Kardec ele era muito atento às obras, aos textos psicografados. E quando vão surgindo essas psicografias, são os mais variados temas, porque espíritos são pessoas, e pessoas têm gostos diferentes, interesses diferentes. Começam a surgir muitos assuntos. E dentro de uma sociedade, que a raiz dessa sociedade, pensem, é a filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã, ainda que as pessoas, muitos na época de Kardec já eram ateus, ou o que nós chamaríamos hoje de agnósticos. Se Deus existe ou não existe, isso não faz parte do meu interesse.
tinha os deístas. Deus existe, criou um mecanismo perfeito. Uma vez que ele colocou esse mecanismo perfeito em funcionamento, ele não mexe mais. Então a figura de Deus como um relojoeiro. Ele cria um relógio, dá corda e não mexe mais nisso. Eram os deístas. Muitas visões, mas todas elas com essa base judaico-cristã. Naturalmente, pessoas que eram egressas do catolicismo, pessoas que eram egressas do protestantismo, pessoas que vinham do judaísmo, se questionavam. O que os Espíritos têm a nos dizer a respeito dessa tradição religiosa? Quem é Jesus para esses Espíritos? Como eles entendem as máximas dos Evangelhos? Qual é o papel dos apóstolos, de Maria? Como entender essa determinada parábola? O fenômeno da ressurreição? Por que Jesus morreu na cruz da forma como ele morreu? Enfim, o Espiritismo é uma revelação. Pois bem, o meu foco de interesse, pensavam alguns, é exatamente entender o cristianismo pela ótica dessa espiritualidade. Porque sendo espíritos, em tese, eles não têm as limitações que nós temos. Então eles teriam acesso a um material que nós, meros mortais, não temos. Como entender isso? O Espiritismo dialoga com a tradição cristã? Kardec estava muito doente no ano de 1863. E os Espíritos falam para ele: se você continuar trabalhando no ritmo que você está trabalhando, você vai acabar desencarnando mais cedo. E se você desencarnar mais cedo, você será considerado suicida. Porque você tem que cuidar da sua saúde. A sua missão ainda não está terminada. E realmente Kardec só desencarnaria em 1869. No início de 1869. Mas era 1863. E chegava muita correspondência para Kardec. Muitas visitas, muitas perguntas, muitos ataques. Ataques de pessoas que eram da ciência, ataques de pessoas que eram da igreja, ataques de pessoas que eram espíritas. Porque a árvore que dá fruto leva muita pedrada. E Kardec era pioneiro num trabalho que muita gente fazia, mas não organizava. E ele teve a visão de espíritos são pessoas. Logo, para entender o mundo espiritual, quanto mais espíritos eu ouvir, melhor, mais interessante. Eu vou ter um quadro mais completo. E as pessoas o invejavam muito por isso. E isso foi minando a saúde dele, que ele teve que se retirar para um lugar de praia ao norte da França. E nesse local, sem comentar nada com ninguém, ele possuindo um exemplar da Bíblia de um famoso tradutor francês chamado Sacy, ele começa a folhear a Bíblia, em particular o Novo Testamento, para entender o que ele tinha na mão como revelação espírita e a relação desses conhecimentos com a revelação espiritual. Mas não é uma tarefa fácil, porque você tem um problema do idioma que as pessoas falavam à época. Jesus e o seu público falavam aramaico. Os evangelhos todos foram escritos em grego. Boa parte da tradição é latina. E Kardec era um humilde professor
francês de gramática, francês de nascimento, gramática por ofício. E ainda fazia bico de contador para aumentar os rendimentos da família. Então imagine esse homem com o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento aberto, e do Novo Testamento chamados evangelhos canônicos, que na ordem que se encontram na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e olhando para aqueles textos e tentando enxergar como os Espíritos trazem informações a respeito disso. E Kardec recebia calhamaços de cartas, com várias e várias e várias mensagens espirituais. E ele tinha que fazer um trabalho de catalogação daquele material. Isso demandava tempo. E ele leva esse material para esse balneário, fica numa pequena posada, e lá ele se corresponde, né? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, se corresponde com a sua esposa, Gabrielle Amélie Boudet. E ele, escrevendo a respeito dos evangelhos, ele recebe uma mensagem de um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nós consideramos o primeiro centro espírita fundado no mundo. Após um ano, a publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, começa a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde, do mesmo jeito que outras sociedades filantrópicas, sociais, literárias, artísticas, que eram muito comuns naquele século, ele fez uma sociedade espírita. As pessoas se encontram, se associam porque tinham que alugar uma sala, tinha que ter a permissão do poder público, porque eles viviam numa ditadura, a ditadura de Napoleão III, sobrinho de Napoleão o Grande. Então, eles começam esses estudos. E ele, estando nesse balneário ao norte da França, ele recebe uma carta psicografada, endereçada a ele e assinada pelo espírito de São Luís, que São Luís havia sido o rei Luís IX da França, que morrera de problemas de saúde em uma das cruzadas. E São Luís aquieta o coração dele, dizendo que eles, os espíritos enviados por Deus, para revelar o mundo espiritual, o estavam assessorando. E vão dizendo que tudo que ele escreve, tudo que ele seleciona, que ele pensa que é originário da cabeça dele, em verdade, são os espíritos direcionando. E numa outra oportunidade, a sua esposa, que está em Paris, encontra com uma médium de uma sensibilidade muito grande. Algumas pessoas falam equivocadamente, né? Tem uma mediunidade forte. Mediunidade não é músculo. Então não tem mediunidade forte. Você é sensível. E aí você pode ter uma sensibilidade maior ou menor. Está mais parecido para uma antena do que para um músculo. Então uma médium ostensiva, com uma sensibilidade grande, ela estava procurando o Sr. Kardec numa visita a Paris, e encontra com a esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, e a esposa diz: não, ele não se encontra em Paris, ele está fora. Só faltou dizer, está tirando férias, né? Exatamente para não receber visita. E essa médium diz: não, agora eu estou vendo. Ele está num local assim,
num quarto desse jeito, nesse quarto a janela é dessa forma, a luminosidade bate numa escrivania que tem tantas gavetas, ele utiliza um bico de pena dessa característica e ele está rodeado por uma pleiade de espíritos de alta envergadura que estão ditando para ele. Ele acha que o pensamento é dele, mas não é. Espíritos de alta envergadura que estão traduzindo à luz do Espiritismo as palavras imortais de Jesus. Quando Kardec condensa todo esse material e ele leva para o seu editor para publicá-lo, ele pensa num título que não foi dos mais felizes: A Imitação do Evangelho. E o editor consegue demovê-lo dessa ideia, porque imitação dá a ideia de que existe um original e que existe algo de segunda linha que tenta ser igual ao original. Ninguém gosta de imitação, né? Porque sabe que a qualidade é pior e é mais barato. As pessoas gostam das coisas originais. E aí Kardec muda o título para o Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa isso? As máximas de Jesus na visão espírita. E visão espírita não é a visão do Sr. Allan Kardec. Visão espírita não é a visão de um espírito de São Luís. Visão espírita não é mesmo a visão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Visão espírita são diversos espíritos, por diversos médiuns, de vários lugares, vários países, que mandam mensagens com o conteúdo, se não semelhante na forma, mas semelhante na essência, dizendo a mesma coisa sobre aquele mesmo assunto. E, segundo consta na tradição espírita, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas diz que os espíritos falam para Kardec: o livro dos espíritos é o livro mais importante, mas o Evangelho segundo o Espiritismo será o livro mais lido. E quando nós vamos à livraria, e se vocês tiverem a curiosidade de abrir, da mesma editora, seja ela qual for, o número de exemplares já impressos ou de edições impressas do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito mais reeditado, reimpresso, do que a própria base da doutrina espírita. Porque a própria ideia de Kardec era pensar que as pessoas brigaram muito por religião. As pessoas brigavam muito por religião. A própria Europa viveu guerras religiosas horrendas. A noite de São Bartolomeu tinha ocorrido século antes, né, aliás, 2 séculos antes, na própria Paris de Allan Kardec. Protestantes e católicos derramando sangue de irmãos de fé nas ruas de Paris, simplesmente porque entendiam a Bíblia de forma diferente, a hierarquia da igreja de forma diferente. Kardec pensa na proposta espírita com uma outra abordagem. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim: olha, as pessoas brigam muito por causa dos milagres. E eu tenho que fazer um parênteses: em meados do século XIX, na Alemanha já está se consolidando os estudos históricos sobre a Bíblia e particularmente sobre a vida de Jesus. Ex-teólogos, agora ateus, tentavam reduzir a figura de Jesus a um fanático religioso. Na França,
contemporâneo a Kardec, um estudioso, mas que tinha uma veia literata muito forte, escreve um livro chamado A Vida de Jesus. Esse estudioso, de nome Ernest Renan, que era professor de hebraico numa universidade católica, ele reduz Jesus também à figura de um sonhador que queria implementar um reino de bondade no mundo. E havia brigas por causa disso. Então Kardec falava, as pessoas podem discutir sobre a natureza de Jesus, Jesus é Deus, Jesus é homem. As pessoas podem discutir se Jesus fez milagres, se não fez. A escola alemã negava todos os milagres de Jesus. Como um dos grandes pesquisadores alemães, ele falava que Jesus, o próprio Jesus poderia ter sido um mito, nunca ter existido. Muitas pessoas discutiam os atos da vida de Jesus, as palavras dele, que fundaram os dogmas. Mas tinha uma coisa que era impossível da gente brigar. Era a moral do ensino do Cristo. E exatamente com a visão deste grande guarda-chuva, que só abarcaria as questões morais e não essas questões polêmicas, é que Kardec, em 1864, publica o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, milhares e milhares de espíritas que já não se sentiam mais católicos, já não se sentiam mais protestantes, mas que sentiam falta de alguma ponte que os ligasse entre a sua atual situação espírita e a sua situação anterior de católicos, de evangélicos, de protestantes na época, de judeus. Essa ponte era a moral de Jesus, escrita no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é moral? Aí nós temos, na visão espírita, de nos reportarmos ao livro dos Espíritos. Moral é tudo que se aproxima da lei de Deus. Imoral é tudo que se afasta da lei de Deus. Amoral é o que é indiferente à lei de Deus. E aí nós temos um tópico no livro dos Espíritos que diz assim: o bem e o mal. O que é bem é cumprir as leis de Deus. O que é mal é descumprir as leis de Deus. Então, existe bem e existe mal, porque existem leis. Se não existissem leis, o universo não teria como se sustentar. Pensem que cada parte do nosso organismo, cada parte do planeta em que nós vivemos, o nosso próprio tecido social, ele tem leis. Se nós tirarmos as leis, tudo se desagrega. Das pessoas, ao psiquismo do indivíduo, ao próprio universo. Mas os homens chegaram muito depois dessas leis. Homo sapiens sapiens, 200 mil anos. Mas o que é o Homo sapiens sapiens em relação ao Australopithecus, com 2,5 milhões de anos? O que é o Australopithecus em relação aos tubarões, 500 milhões de anos? E os tubarões em relação à Terra, com 4,5 bilhões de anos? E a Terra em relação ao Sol, 8 bilhões de anos? E o Sol em relação ao Universo, 14 bilhões de anos. Muito antes do homem estar na Terra, as leis já regiam o Universo. Desde aquelas partículas quânticas que são indefiníveis, só entrevistas pelo pensamento, até os grandes buracos negros,
que centralizam e que fazem com que todas as estrelas girem ao seu redor numa galáxia. Tudo isso é lei de Deus. Então, Deus tem leis que regem o universo. O que é bem é o que se aproxima dessas leis. O que é mal, o que se afasta dessas leis. Mas existem leis que extrapolam o nosso mundo material? Sim. São as leis que regem o espírito. E essas leis são chamadas de leis morais. Terceira parte de O Livro dos Espíritos, das leis morais. Então, por exemplo, a liberdade é uma lei para o espírito que assegura para ele o direito de agir conforme a sua vontade e conforme a sua consciência. Mas o que ele planta, ele colhe. A lei de reprodução garante a nós o direito de termos uma família, de termos filhos e de preservarmos, lutarmos pelo bem dos nossos descendentes. Mas ao mesmo tempo nos cobra a responsabilidade por essas crianças que são tão frágeis e que estão nas nossas mãos. A lei do trabalho nos diz que é um direito nosso desenvolver as nossas habilidades através do nosso labor, mas ao mesmo tempo condena a nossa omissão ou a nossa preguiça. A lei de igualdade, que coloca todos os espíritos como iguais, mas ao mesmo tempo condena toda vez que nós escravizamos alguma pessoa aos nossos desejos. Essas e outras que se encontram no Livro dos Espíritos são as leis que regem as relações dos espíritos entre si e dos espíritos com Deus. E aí, a pergunta que os espíritas tinham: mas essas leis dadas pelos espíritos, elas têm afinidade, elas se comunicam com o Evangelho de Jesus? E é onde entra o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente: não vim destruir a lei. E aí ele fala que a primeira, ao contrário da teologia tradicional, que coloca primeira aliança ou primeiro testamento, nova aliança ou novo testamento, Kardec opta por uma outra nomenclatura: nova revelação. Então nós temos a primeira revelação em Moisés, a segunda revelação em Jesus, a terceira revelação nos Espíritos. E o que é revelar? Aqui nós temos essa cortina. Ela faz um véu, ela vela o que se encontra atrás dela. Revelar é o ato de abrir a cortina e mostrar o que tem ali atrás. O que é uma revelação religiosa? É você abrir a cortina para enxergar realidades da imortalidade, que sem aquelas revelações você demoraria ou não alcançaria. Claro que Kardec, sendo um francês com tradição judaico-cristã, morando na Europa, ele sintetiza em 3 revelações. Mas quando nós pensamos no globo como um todo, e isso está no Livro dos Espíritos, Deus nunca parou de revelar, Deus nunca parou de ensinar todos os povos, nas suas culturas, através de homens e mulheres que eram missionários, para que naquela cultura trouxesse as palavras divinas. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ao final,
ele vai falar das orações, das preces, porque as pessoas não sabem rezar. As pessoas têm dificuldade de falar com Deus. Para fofocar é uma facilidade, mas falar com Deus tem que ter um caderno para orientar. E Kardec, percebendo essa dificuldade, ele faz uma série de exemplos, são exemplos de preces que as pessoas podem fazer. E nas preces que falam sobre a corrigenda dos nossos defeitos, Kardec usa uma imagem que, quando a gente para pensar, é de uma beleza incrível. Todo defeito é uma barreira que nos separa de Deus. E quando eu ouvi isso, eu parei. Eu tenho esse hábito, quando eu ouço ou leio alguma coisa que me impacta, eu paro tudo que eu estou fazendo e fico digerindo aquilo. E esse processo de digestão demora de algumas horas a alguns anos. Todo defeito é uma barreira entre você e Deus. São os nossos defeitos, não são os defeitos de Deus que são barreira. Ele é Deus. Então a distância entre cada um de nós e Deus é a barreira que nós colocamos. E o apelo dos Espíritos para nós, homens, mulheres, vocês são imortais. Aqui na Terra é só um momento muito breve em relação à eternidade. Aproveitem este momento para botar em prática as suas boas intenções. Porque o que a gente faz em vida é aqui. É aqui que a gente faz a diferença. Espírito de luz só tem um jeito de melhorar o mundo: é reencarnando. Não tem outro jeito. Quando um espírito de escol quer ajudar a Terra a progredir, vocês não pensem que ele fica só intuindo as pessoas ou lá no Monte Olimpo rezando por todos nós. Ele se veste de ser humano com um novo corpo e na carne ele dá a sua contribuição, porque é na carne que nós alteramos a vida da sociedade, porque é aqui que todos nós estamos juntos. No mundo espiritual, cada um vai para a sua esfera de interesse. Aqui não. Então é aqui que nós fazemos a diferença. Sendo espíritos imortais, a nossa busca de felicidade é tirar as barreiras que nos separam de Deus. E Jesus sintetiza isso com uma afirmação muito fácil: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua força, de toda a tua vontade. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está a lei. E aí nós pensamos, a lei... Não é lei, Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito. A lei é a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os livros que os judeus da época de Jesus achavam que Moisés tinha recebido do próprio Deus. Aí está a Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí está a Torá e os profetas. Resumo melhor do que esse não tem. Mas as pessoas, elas aprendem, acham lindo, depois elas vão para a casa delas, esquecem. Porque a vida consome. Estar encarnado é muito bom porque a gente esquece das coisas. Desencarnar é muito ruim porque você não tem muita coisa para fazer como morto.
Então, se você tem um problema, você só pensa no problema que você tem. Encarnado não, você tem um problema, outro problema, tem filho, tem colégio, tem Detran, tem tanta coisa que não dá para você parar a vida para ficar pensando num problema só. É um luxo isso. Você tem muita coisa para resolver. Desencarnado não. Desencarnado não tem boleto, não tem supermercado, desencarnado não tem reunião de condomínio. Então, o que ele tiver na cabeça é o que vai reger a vida dele no mundo espiritual. E Jesus sabia disso. Os encarnados, eles são muito cheios de atividades. O bichinho ansioso é o ser humano. Repara, a pessoa está sentada e o pé está sempre assim. A pessoa está conversando e está olhando no celular. O sujeito está vendo a televisão e mudando de canal. E aí você está vendo o quê? Eu não sei, eu não consigo parar até agora. Né? Música, então. Eu tenho vários amigos que só conseguem ouvir palestra no YouTube com velocidade 2, para o palestrante terminar logo. Então Jesus sabia que a gente é um povinho complicado. Ele já foi igual a gente, né? Ele foi evoluindo. Ele sabia, conhece. Aí veio a sacada de Jesus. As parábolas. Porque, gente, é difícil de você decorar um texto. Pensa num texto. Pega um jornal, uma revista, destaca uma página e lê até você decorar o que está naquela página. Não é difícil? Agora, pega uma música ruim que teu vizinho está tocando. Quanto tempo você demora para decorar? Agora a pergunta que vem depois: quanto tempo você demora para esquecer o raio daquela música? A gente é muito fácil de ligar a nossa memória a imagens. E quando você tem um número muito grande de pessoas que não são alfabetizadas, aí mesmo não adianta você falar de texto. Pensa, Jesus esteve na Terra 2000 anos. O pessoal chegou para ele e falou assim: mestre, o senhor fala muito, não dá para o senhor resumir? Deixa comigo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Passados 2000 anos a gente pergunta: hã? Porque a gente não aprende. E olha que está resumidinho, está fácil. E aí Jesus, como um excelente pedagogo, ele trabalha com imagens. Então, por exemplo, ele trabalha com a imagem de Deus como o pai da parábola do filho pródigo. Todo mundo entende. Um filho rebelde, um moleque apronta, o moleque perde todo o dinheiro dele, quando volta, tem um pai ali que está esperando para dar uma outra oportunidade. Tá fácil. Bom samaritano. Sujeito está saindo de Jerusalém, é um descidão de 400 metros até Jericó. Ele no meio do caminho, aquilo ali tem muita caverna e tem muito assaltante, muito bandoleiro. O cara é assaltado, dá uma coça no sujeito, ele fica desacordado na estrada. Aí Jesus está querendo mostrar pessoas que fazem parte do dia deles. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, se fosse para nós, né? E aí estava o sujeito lá, todo ferrado na estrada. Passou um bispo católico e nem olhou. Passou um bispo evangélico, nem as ordens. Passou um espírita, fez uma prece, deu um passo e continuou andando. Aí foi um ateu, que para eles era o samaritano. Quem é o mais próximo do próximo? Ah, foi o ateu. Vai e faz a mesma coisa. Porque você é católico, você é evangélico, você é budista, você é seixonoê, você é espírita, não quer dizer nada. Se o cara está deitado, todo ferrado na tua frente, tu não faz nada. Para isso, você não precisa vir aqui. Para isso, você não precisa abrir evangelho, ler Bíblia, minuto de sabedoria. Isso aí qualquer pessoa faz.
O que faz a diferença é exatamente você pegar e ajudar aquela pessoa. E veja, 2000 anos depois a gente continua contando a mesma parábola. Mas aí tem as parábolas de Jesus que são intrigantes. E elas são intrigantes porque elas desafiam o senso comum. Uma que poucas pessoas entendem o significado é a parábola do grão de mostarda. Todo mundo acha bonitinho, né? É porque as pessoas não conhecem a semente de mostarda, elas conhecem a mostarda já no supermercado. Então elas falam, que legal, a semente de mostarda é uma semente pequenininha, depois aquilo cresce, vira uma hortaliça grande, que beleza. Mas se nós estivéssemos na Galileia do século I, e a Galileia é uma região rural, até hoje a parte mais produtiva do Estado de Israel continua sendo a Galileia. A Judeia é um deserto. A Judeia é só pedra e morro. A Galileia não. A Galileia é verde, bastante verde. Ali é muito produtivo. A ideia de Jesus é, olha, o reino dos céus é que nem uma semente de mostarda. E um pesquisador, historiador chamado Plínio o Velho, um romano, um aristocrata romano, ele escreve um texto sobre folhas, plantas, árvores, e ele vai parar no texto dele para escrever sobre a mostarda. E ele conta que a mostarda é a pior praga que pode acontecer numa plantação. Porque se cair um grãozinho de mostarda no terreno, acabou com todo o resto. Acabou com o teu trigo, acabou com o teu joio, se fosse o caso, acabava com o teu milharal, ele matava tudo. Porque uma vez que cai o grão de mostarda, ele se espalha e vira uma hortaliça mais ou menos desse tamanho, com flores amarelas, um treco desse tamanho assim, um arbusto. E nesse arbusto ele faz muita sombra e tem muito grãozinho. Então enche de pássaro aonde tem esses arbustos de mostarda. Se você tem uma plantação, a última coisa que você quer é uma árvore que atrai os pássaros, porque eles vão comer a tua plantação. Então a parábola do grão de mostarda, ela é a parábola de uma praga. É isso que Jesus está falando para a sua audiência. O reino de Deus é semelhante a uma praga. E aí tem um historiador que foi padre católico, que estuda Jesus histórico. O livro dele é Jesus Histórico. Se chama John Dominic Crossan. Ele fala assim, se Jesus tivesse falado, olha, o reino de Deus é igual ao cedro do Líbano, a audiência estava dormindo. Quando ele fala que é igual ao grão de mostarda, quem estava dormindo acordou, porque não faz sentido. Como que Deus intervir no mundo pode ser uma praga? E aí você vai com aquilo para sua casa e fica meditando. Para resumir a ideia, uma vez que o evangelho ele é implantado, não tem nada que pare. É um motor que quando começa a funcionar, ele funciona sozinho, você não desliga mais. Uma vez que Jesus veio ao mundo e anuncia as boas notícias do reino de Deus, aquilo ali se espalha que nem uma praga. Então sai de uma cidade de 1.200 habitantes como Cafarnaum e vai tomando a Galileia, e vai tomando a Judeia, e aí toma a Síria, toma o Líbano, vai se estendendo para a Capadócia, sobe, vai para a Grécia, da Grécia atravessa, toma conta da Europa, o norte da África, não para mais. É uma praga. E onde se estabelece, ninguém consegue tirar. E olha que muitos já tentaram. Houve perseguições, fogueiras, feras, gladiadores,
afogamentos, jogar de precipício. Onde a palavra do Evangelho se estabeleceu, não conseguiram arrancar mais. O reino de Deus é igual a uma praga, o grão de mostarda. E aí tem uma outra parábola também que é fantástica, que ele diz que naquela época tinham pessoas muito ricas, mas a grande massa era miserável. Então, uma pessoa muito rica tinha um administrador, e descobre que esse administrador, ele está dilapidando os bens do seu senhor, do dono daquelas terras. E esse administrador, que é mau gestor, os outros servos falam para ele: tu abre o olho, porque o dono da fazenda aí, o latifundiário, já está sabendo que tu está, teu pescoço, E ele: e agora? Eu sou um homem de meia idade. Eu não sei fazer mais nada. Eu não sei cavar, não sei pescar. A única coisa que eu fiz na vida foi administrar o bem dos outros. Se esse cara me expulsa desse trabalho, se eu sou demitido, eu estou enrolado. O que vai ser de mim? Eu não sei nem pedir, eu não sou mendicante. Aí ele vai chamando todo mundo que é endividado com esse senhor. Vai chamando um por um. Vem cá, meu querido. Você tem dívida com o meu patrão? Tem. Qual é a tua dívida? É 1 barril de óleo. 100 barris de óleos. Então tá bom, deixa eu pegar aqui o livrinho de dívida. Risca, vou botar 50 barris. Você, qual é a dívida que você tem com o patrão? Eu estou devendo para ele 10 denários. Está aqui, eu apago e ponho 2 denários. E assim ele foi fazendo com todo mundo que tinha dívida com o patrão dele. E quando esse senhor retorna de viagem, olha o que está no Evangelho. Ele parabeniza o seu servo por ter sido inteligente. Aí você fica assim: o cara foi corrupto, o sujeito ele fez uma contabilidade criativa, e o senhor daquelas terras aí do parabeniza. Que raio de parábola é essa? Você vai para casa pensando nisso. Você põe a cabeça no travesseiro e fica: não, Jesus está errado, não é possível. Como é que ele conta um negócio desse? Coisa mais esquisita. Aí no outro dia você continua acordando e revoltado, porque o cara foi perdoado da maldade dele. Mas aí você tenta pensar na Galileia do século I, onde tinham senhores de terra, boa parte das fortunas eram centralizadas em poucas famílias, e essas famílias extorquiam toda a sociedade. E para Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não perdoar as dívidas, e são todos os tipos de dívida, dos teus irmãos, Deus também não vai perdoar as tuas. Porque você que tem inteligência, você que tem poder, você que tem dinheiro, na verdade, tudo isso pertence a Deus. Você é só o administrador. Você está se locupletando daquilo que você deveria estar multiplicando para os teus irmãos. Então você é uma pessoa que lê um livro e é incapaz de comentar. Você pega, tem uma solução, mas não quer se envolver. Tem condições, mas não é comigo. Você é um mau administrador. Aí quando você começa a chamar as pessoas que estão mais enroladas do que você, e você vem cá, senta comigo, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Bom, eu posso te ajudar assim. Você está administrando os bens de Deus a favor das pessoas que são servas de Deus. Aí a parábola faz sentido.
Não tem jeito. E tem aquela que fala: aquele que não odiar ao seu pai e à sua mãe não é digno de mim. Que não é uma parábola, é uma frase. Como assim? Mesmo na época de Jesus, a família era o porto seguro, mais seguro que uma pessoa tinha. Mais do que a cidade, a cidadania, mais do que o emprego, era a família. Porque a família, ela era o esteio da pessoa em qualquer situação. Imagina se essa pessoa adoece, se essa pessoa sofre um acidente, quem é que vai cuidar dela? Numa época que não tinha, SUS, não tinha previdência social, não tinha plano de saúde, o que vai ser dessa pessoa? Como assim odiar o pai e odiar a mãe? E aí você volta para o ama a Deus sobre todas as coisas e também que os nossos defeitos são paredes que nós colocamos entre nós e a suprema felicidade, que é Deus. Eu só fui entender essa máxima de Jesus quando eu conheci um livro chamado Bhagavad Gita, que é um livro hindu. É a história de um príncipe chamado Arjuna, que ele é convocado por um Deus chamado Krishna para tomar aquilo que era seu. Mas quem eram os inimigos do outro lado do campo que iam guerrear com Arjuna? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, seus melhores amigos. E a canção sublime, que é a tradução de Bhagavad Gita, exatamente isso. O drama de Arjuna: como eu vou guerrear com as pessoas que eu amo? E o livro é esse Deus Krishna explicando para ele que ele tinha que guerrear com as pessoas que ele ama, porque senão ele nunca teria o que era dele por direito. O que nos faz sofrer, e isso foi também um insight muito forte de um outro hinduísta, que depois nós vamos conhecer como budista, Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. O que nos faz sofrer é o apego. Porque quando você ama uma pessoa e você impõe condições para amar aquela pessoa, você cria uma situação de que aquela pessoa nunca vai ser boa o suficiente para você amá-la. Qualquer condição que você colocar para um ser humano, para você amá-lo, é a melhor forma de você dizer que ele não merece o seu amor. Porque ele é humano. Ele é falho. Ele tem seus momentos bons e tem seus momentos ruins. Por isso que o amor só funciona de um jeito: quando o amor é incondicional. Para isso, nós temos que nos desapegar e aprender a amar sem apego. O apego é que gera condições, porque quando você se apega a uma coisa, você só sai dali se certas condições forem satisfeitas. Então imaginem a imagem de um navio afundando, onde a pessoa só tem uma segurança no oceano: o navio. E a única segurança que ela tem está indo a pique. Conforme o navio vai afundando, ela vai subindo, até que ela fica na ponta do mastro. E aí ela vai ter um momento de conflito. A única segurança dela é o mastro. Se ela não largar o mastro, ela morre afogada. Se ela largar aquele mastro, ela está perdida no oceano. O que vai ser?
Só tem um jeito de você não se afogar. É enfrentando o mar da vida. Boa parte de nós sofre porque se afoga, porque não consegue largar o mastro. Daí que quando pensa no Evangelho, que a palavra odeia, ela é porque o semita, eles não têm muito vocabulário como nós temos. Na época de Jesus tinha menos ainda. Então, odiar é gostar menos. Se você não pega essa proposta de Jesus, de começar a levar a sério essa mágica que é tirar essas barreiras para Deus, qual é a porta, a chave mestra para todas as barreiras que nós colocamos para Deus? O amor. O que é o amor? É querer para o outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Porque Deus, Ele põe tudo para nós e Ele não pede nada em troca. Quando nós atingimos esse nível, aí não tem barreira. E vocês vão lembrar de alguém que atingiu esse nível e que usou uma frase que deu muito que propor para ele em relação à sua audiência. Quando ele falou para um bando de fanáticos religiosos: eu e o meu Pai somos um. Porque as barreiras que haviam, todas foram derrubadas com uma chave mestra chamada amor. Sugestão: sexta-feira à noite, vocês vão para casa, vão abrir o Evangelho de Mateus, vocês vão pegar cada parábola e não vão dormir pensando o que Jesus quis dizer com isso. Porque se Jesus não incomodar vocês, vocês não estão saindo da zona de conforto. Ele era provocador. Para encerrar, um centro espírita, ele tem que ser um lugar que as pessoas se sintam bem. Mas ele não pode ser um lugar que as pessoas se sintam tão bem que elas não se sintam motivadas a lutar contra os seus próprios defeitos, contra as suas próprias deficiências. Se você está aqui e está tão bem que você quer continuar fazendo as coisas erradas, é porque a mensagem daqui não te tocou como deveria. Bom final de semana a todos, uma ótima noite, bom estudo do Evangelho.